Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lilian Ferreira, sou presidente da Comissão dos Acadêmicos de Direito da OAB de Carapicuíba e viemos nessa noite apresentar o 5º dia de palestra do 2º Seminário do Direito com Elas. Nessa noite, a nossa palestrante é a professora Solange Guimarães. Ela é mestre e professora de Direito Civil e Direito de Família. E, uma das integrantes do canal Direito com Elas. Boa noite, professora, tudo bem? Bem, Lilian, e aí, como é que você tá? Já vi que você tá ótima, você tá muito bem, você tá linda. Obrigada, Flor. Obrigada. Elogio da professora Solange, gente, olha, é fantástico. Ai, meu Deus do céu, quem vê pensa. Muitas atualizações, então, professora. Direito de família em tempos de pandemia. Pois é, menina, muito pesado o negócio, né? Porque mudou tudo, né? Não é que mudou tudo, a visão das coisas mudaram por força das circunstâncias, né? Então, a gente tem algumas coisas para passar para o pessoal refletir um pouco, porque eu acredito que essas mudanças não são só agora para época de pandemia, mas para frente também. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e quais devem ser os rumos, enfim, bater um papo aí para o pessoal pensar um pouquinho sobre a questão. Ótimo, Pro. Então, pode começar, está aberto as perguntas, quem quiser mandar uma pergunta para o professor, estamos aí. Tá bom. A Lilian, então, estava falando, né, pessoal, a questão da direito de família, né, em tempos de pandemia. A gente sabe que várias coisas no direito mudaram por causa da pandemia, todo mundo está acompanhando todo dia a situação econômica do país, que está muito difícil, pessoas perdendo emprego, gente que não consegue pagar aluguel, então o pessoal está sendo despejado, está tendo muita revisão de contrato, muita gente vai perder o comércio, vai perder o negócio, então isso vai ter repercussão em muitas áreas do direito. Evidentemente que o direito de família não seria diferente no direito de família e com situações ainda mais complexas, porque nós estamos lidando com emoções, com afetividade, com situações que vão afetar as relações parentais, relação de pais e filhos, relações entre os membros da família, vai afetar economicamente o sustento de menores, então isso aí acaba repercutindo de uma forma bastante intensa no direito de família. Então, eu separei algumas coisas aqui para comentar com vocês, e como que a gente tem que entender o que aconteceu, né? A gente estava lendo outro dia um artigo, e falava assim que nós tivemos um divisor de águas no direito de família atual, que foi o dia 13 de março de 2020. Então, até dia 13 de março de 2020, o direito de família é normal, o cara está devendo pensão, vamos executar o cara vai ser preso, se não pagar vai ser preso, se pagar sai, se não pagar não sei o quê, guarda compartilhado, ok, vai viajar com o pai, viajar com a mãe. O que aconteceu depois do dia 13 de março, que foi quando iniciou-se a quarentena, né, nos mais diversos estados brasileiros, com mais ou menos intensidade. Diante das regras que foram impostas pelos especialistas, pelos epidemiologistas, era necessário, ou é necessário até agora, só que talvez em alguns lugares com menos intensidade, o distanciamento social. E evitar, obviamente, além do distanciamento social obrigatório, o convívio com pessoas que seriam do grupo de risco, pessoas que têm problemas respiratórios, pessoas idosas, diabéticos e tudo mais. Com isso, o que aconteceu? A primeira repercussão que a gente encontrou depois desse novo normal, que aí a pessoa fala que nós vamos ter um novo normal quando acabar a pandemia. O novo normal nós já estamos vivendo agora. Não se enganem, nós já estamos nesse novo normal. O que é esse novo normal? Você tem uma guarda compartilhada, que é o que está previsto no nosso código como a guarda preferível pelo legislador, só que ela não está podendo ser exercida plenamente. Por quê? A partir de 13 de março, quando iniciou-se a quarentena, a recomendação era distanciamento. E aí a gente viu começar algumas pessoas ingressarem com ação na justiça e pedirem que as visitas permanecessem, a convivência física permanecesse. E assim, 99,9% dos casos pedidos indeferidos. Ou seja, embora a pessoa tenha realmente a guarda compartilhada, tenha o direito de convivência pleno, ou seja, de estar com a pessoa fisicamente, conviver com a pessoa fisicamente, sair para passear com ela, viajar com ela,
Hoje não está sendo possível ao pai ou à mãe exercer esses direitos. E por quê? Porque nós estamos no meio de uma situação absolutamente, aspas, surreal, né? Então nós temos aí uma série de situações que acabam gerando um acúmulo de ações no judiciário e que faz a gente rever a forma como a gente enxerga o mundo. E o que a gente começou a perceber, gente? Primeira colocação que a gente coloca. Qual é a forma segura de eu poder exercer o meu direito de pai e de mãe com a convivência, na convivência com os meus filhos, né? Existe essa forma segura? E o que a gente tem visto na jurisprudência hoje, nas decisões dos tribunais, gente, é a determinação de visitas e convivência online. Ou seja, videochamada, mensagens por WhatsApp, ligações, meios eletrônicos, aquilo que a gente vem vendo as pessoas fazerem com o trabalho, que é o home office, a gente tem visto a prática também de você valorizar os meios eletrônicos como forma de convivência familiar. E aí alguns inconformados insistem em dizer que não vão aceitar e acabam chegando na justiça e pouquíssimos casos deferidos de visitas presenciais. Então, primeira grande mudança nesse novo normal e que deve seguir adiante é a valorização da convivência, ainda que pelos meios eletrônicos, pelos meios digitais. Então, isso vai ser uma questão importante, mesmo depois que acabar a pandemia. Porque o que a gente está vendo acontecer, né, Lília e todo mundo que está assistindo a gente? A valorização da videochamada, da videoconferência, das reuniões pelo Zap, pelo Zoom, pelo Google Meet, e isso vai acabar se tornando uma coisa real e concreta, inclusive para as relações familiares. Então, a primeira questão que se coloca é essa, né? Vai mudar a forma da gente ver a convivência familiar? Vai. Do mesmo jeito que a forma da gente ver o trabalho também vai mudar. Começou a mudar agora, e depois no, aspas, novo normal, deve mudar também. Então, a primeira coisa que a gente sentiu foi como lidar com as relações parentais, ou seja, relações de pais e filhos, nesse momento de pandemia. Em primeiro lugar, melhor interesse da criança. Nós temos o Estatuto do Idoso também, que diz que ele tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Então, isso em primeiro lugar. Num segundo momento, aquilo que o pai deseja, aquilo que a mãe deseja. Isso é um primeiro lugar, eu vou verificar o que é melhor para a criança, o que é melhor para o idoso. Isso eu tenho que ver também. Né? Eu vi um caso interessante, para vocês verem como as coisas estão sendo analisadas, de um avô que entrou com um pedido de visitas, de regulamentação de visitas, nesse momento de pandemia, para que ele pudesse ter fixado em juízo as visitas, aspas, feitas online, por videochamadas. Então, essa convivência foi deferida, no mínimo aos finais de semana, os pais deveriam permitir essas videochamadas e o avô passou a ter o direito, porque os avós têm o direito de visitas colocado pelo Código Civil. Então, eles passaram a pedir também por videochamada, quando os pais, aí não vai dar para ver, não vê. E aí os pais que estavam sendo um pouco mais rigorosos, ou querem afastar, às vezes, do convívio dos avós, tiveram que, obrigatoriamente, por força de decisão judicial, permitir a videochamada para que os avós estejam com os netos. Então, isso é uma coisa também que eu achei bastante interessante, essa ideia. Então, o que a gente tem visto com relação a isso? As possibilidades que estão sendo colocadas. Primeiro, as videochamadas como a possibilidade número 1 de convivência familiar em momentos de pandemia. Segunda possibilidade, alguns julgados também definiram, a possibilidade de, na guarda compartilhada, se os dois pais, pai e mãe, estiverem em home office, que essa criança pudesse passar 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Olha que decisão interessante. Por quê? Se o pai está em home office e a mãe está em home office, são separados, né? E a criança não está indo para a escola, então tanto o pai quanto a mãe têm os mesmos deveres de educar, cuidar, estar junto nas aulas online. Então já teve decisão também no sentido de permitir esse deslocamento, porque esse deslocamento seria feito apenas uma vez no mês, ou seja, começa o mês com o pai ou com a mãe, na metade do mês vai para a casa do outro genitor, depois eu tenho novamente essa alteração, o deslocamento seria mínimo. Então, já tivemos também a decisão de você vislumbrar a possibilidade da convivência e das visitas, permitindo que na guarda compartilhada, excepcionalmente, porque não há deslocamento para a escola, de que os pais, o pai e a mãe, dividissem a atenção com o filho, ficando esse filho 15 dias com cada genitor.
foi uma decisão bastante interessante e que deve ser tendência, viu, gente, nesse novo normal. Se os pais estiverem em home office, a possibilidade de você ter uma guarda compartilhada, onde a criança possa passar quase que o mesmo tempo com o pai e a mãe, é uma possibilidade real bastante efetiva. Então, essa é uma outra possibilidade que a gente está vendo acontecer. O segundo ponto, ainda envolvendo a questão das relações parentais, é a questão da pensão alimentícia. A pensão tem sido um problema muito grande nesse momento de pandemia. Por quê? Quando a gente começou essa nossa conversa, a gente falou sobre o momento econômico que nós todos estamos vivendo, né? Pessoas sendo demitidas, fechando seus negócios, não tendo condições de pagar aluguel, não tendo condições de se manter. Veja, se a pessoa foi mandada embora, o mercado está muito ruim para arrumar emprego, o desemprego em alta, como é que esse pai ou essa mãe que pagam os alimentos vão fazer para cumprir essas obrigações financeiras? E a segunda pergunta, se esse pai e essa mãe não tiver condições de honrar esses compromissos, ele vai para a prisão em tempos de Covid? Ele vai para a prisão sujeitando-se a contágio da Covid? Então, esse segundo ponto foi um ponto bastante discutido, tem sido ainda pelo pessoal que trabalha na área de família, porque as decisões têm sido no sentido de que se você não pagar os alimentos, havendo uma execução, a maioria das decisões é pelo cumprimento da prisão domiciliar. E aí, gente, eu vou colocar uma coisa que eu achei muito engraçado, quando a primeira vez que eu li essa tendência, eu fiquei pensando e falei assim, gente, isso é uma palhaçada, desculpa, era melhor não decretar prisão. Por quê? Não que eu sou a favor do cara ser preso, pelo contrário, eu acho que não tem que prender. Por quê? Gente, nós, na quarentena, estamos vivendo em prisão domiciliar, desculpa, Lilian. Você está em prisão domiciliar e eu também. Todos nós estamos em prisão domiciliar, caramba. Então, qual é a punição e como que isso vai fazer, aspas, coagir essa pessoa a pagar os alimentos se todos nós estamos presos dentro de casa? Então, assim, para não dizer que a pessoa, né, que o juiz não determinou a prisão e para dar uma satisfação para a pessoa que pede o cumprimento da obrigação sob pena de prisão, estão determinando a prisão domiciliar, o que eu acho totalmente ineficaz cá entre nós. Totalmente ineficaz, totalmente improdutivo, porque é vazio em tempos de pandemia. Não tem a punição. Qual que é a finalidade da prisão civil de alimentos? Para começar por aí. A finalidade da prisão civil dos alimentos, gente, é uma espécie de coerção. É uma prisão civil, então não houve cometimento de crime, não é uma pena. Quando o juiz determina a prisão do devedor de alimentos, ele não está fazendo com que ele cumpra uma pena. Ele está sendo preso para que ele seja coagido ou sofra uma coerção legal para que ele pague o que ele está devendo. Então, quando você tem uma situação de pandemia, onde todo mundo está cumprindo a quarentena dentro de casa, entra com execução de alimentos e o juiz determina uma prisão domiciliar, totalmente ineficaz. Mais produtivo se tentasse chamar uma conciliação pelos meios virtuais, para que esse pagamento fosse feito de forma parcelada ou de uma outra maneira, se ele tivesse sido mandado embora e fosse, como é que se diz, recebesse as verbas rescisórias, que uma parte fosse destinada à criança, se ele não fosse registrado, tentar verificar a possibilidade dele reduzir isso, porque essa prisão, em tempos de pandemia, é totalmente ineficaz. Esse é o meio que a gente utiliza quando nós estamos numa situação regular e que não é possível a gente utilizar com eficácia e eficiência em tempos de pandemia. Tem ali uma pergunta, né, Luciana? Isso. A Luciana, ela está quando uma mãe não... Quando não aceita essa condição e não deixa o filho ir para a casa do pai por 15 dias, qual a atitude que, né, ou a mãe ou o pai deve tomar, professora? Vamos entrar um pouco aqui na questão processual. Eu vou contar até da minha experiência que tem sido nessa pandemia com os pedidos que eu tenho feito em juízo para que o juiz estabeleça as visitas virtuais. O pedido é feito por um dos pais. Então, assim, vamos supor que o pai está sendo impedido de ver a filha ou o filho, mesmo na forma virtual. A mãe aproveita esse momento, e esse é um outro ponto que a gente vai comentar,
e passa a ter uma conduta de alienação parental, porque já que nós estamos em quarentena, eu vou dar desculpa de que ele não pode ter contato com o filho ou com a filha, porque nós estamos em quarentena, e não deixa o pai nem mesmo telefonar, fazer uma videochamada, nem nada, porque não dá, porque ela está estudando, está fazendo aula online, e dá essa desculpa, e acaba gerando aí a tal da alienação parental. Então, esse está sendo um problema enfrentado. Então, quando a gente entra com a ação, o pedido de tutela, ou seja, o que for, para fixar as visitas virtuais, às vezes o juiz chama a conciliação virtual. Então, o que tem que fazer? Provavelmente, essa decisão dos 15 dias na casa de um chegaram num consenso via advogados. Se for uma determinação do juiz, o que eu acho muito difícil que o juiz decida isso por conta, sem que tenha sido sugerido por uma das partes, vamos ver o que aconteceu. Tá? Vamos supor que o pai está em home office, a mãe está em home office, e o pai entra com a ação pedindo, já que ele tem a guarda compartilhada, que o filho fique com ele 15 dias no mês, e o deslocamento será pequeno. E o juiz defere, aí eu vou ter que agir processualmente. O que a mãe pode fazer? Se foi uma sentença, entrar com apelação. Se foi uma decisão interlocutória via liminar, o agravo do instrumento. Se não conseguir reverter no tribunal, gente, tem que provar que não está sendo bom os 15 dias que essa criança vai passar na casa do pai ou da mãe. Porque nós aí temos que agir processualmente, né? Então, a partir do momento que o juiz toma essa decisão, se ele ainda tiver apoio do MP, que também pode interferir nisso, nós temos que resolver a questão processualmente. O que você vai fazer? Né? Já que a gente não consegue compor um acordo, né, Pro? Você entendeu? Não. E tem uma coisa também, gente, que a gente tem que pensar, uma coisa interessante sobre essa questão da guarda e das visitas virtuais, por quê? O pessoal tem que ficar preocupado, né? Às vezes o cliente fala assim, doutora, mas e como que vai ser depois? Eu vou ter que ficar sempre... Não, gente, a questão da guarda das visitas, ela não faz coisa julgada, né? Então, quando você decide uma guarda agora, vamos supor, eu entrei ontem com uma tutela, pedindo a fixação de visitas virtuais, né? O juiz deferiu, muito bem. O juiz deferiu as visitas virtuais, obviamente, enquanto durar a pandemia. Então, o que eu tenho que fazer para que a visita volte a ser como era antes? Eu vou ter que fazer um pedido ao juiz, determinando que as visitas voltem a ser cumpridas como eram antes da época da pandemia. Professora, mas se a OMS e os epidemiologistas, especialistas disserem que o vírus vai circular durante 2 anos, aí, gente, nós vamos ter que analisar caso a caso. Direito de família não é tudo, todos os casos iguais. Eu vou ter que analisar caso a caso. Esse pai já teve Covid? Esse pai já saiu do grupo de risco? Ele está no grupo de risco? Essa criança já foi exposta ao vírus? Não foi exposta ao vírus? Cada caso é um caso em se tratando de direito de família. Então, quando eu não concordar com o que o juiz determinar, seja liminarmente, numa decisão interlocutória, seja por sentença, a única coisa que eu posso fazer é, inicialmente, recorrer, e se eu achar, não, vou tentar. Por exemplo, começou isso, aí deu 2 meses, não está dando certo, a criança está voltando da casa do pai muito mal, porque o pai está falando mal da mãe, o menino já chega revoltado, e você percebeu a mudança? Nada impede que uma nova peça, um novo pedido seja feito, para que essa forma seja revista, demonstrada que essa forma não está dando certo. A grande vantagem nessa área de família, nesse aspecto de guarda, alimentos, é que isso não vai fazer coisa julgada. O que for decidido lá há 2 meses, hoje é completamente diferente, pode ser revisto, pode ser reanalisado e pode ser decidido de forma diferente, o que é uma coisa bastante positiva para nós, para todo mundo, né? Verdade. A professora Cibele está perguntando se os pais, né, os responsáveis por descartar as visitas virtuais e não deixar... Ela quer saber as punições. Eu acho que ela está querendo pedir o pai de visitar o filho, hein? O que aconteceu? Bom, hoje eu tive um caso desse por acaso. O que aconteceu? Eu entrei é um caso bem complexo, e a gente não conseguiu as visitas particulares. A mãe não está com a guarda por razões que não importam, a guarda está com o pai. Está havendo ali uma disputa afetiva ali, está havendo uma questão complexa e a guarda está com o pai. Não conseguimos as visitas presenciais por conta da pandemia e entramos com a tutela e o juiz determinou as visitas virtuais, 3 vezes por semana, videochamada, etc. Hoje ela me manda um zap e fala assim, doutora, o fulano não está deixando eu falar com meu filho na videochamada. Aí eu já tinha o contato do advogado dele, mandei uma mensagem para o advogado dele e falei assim, doutor, é o seguinte,
mandei a cópia da decisão, ele já tem, claro, só para dar uma reforçada, né? Mandei a cópia da decisão e falei assim, doutor, já foi fixada essas visitas virtuais. Se ele não permitir, fala com ele hoje, até o final do dia. Se ele não deixar, amanhã eu estou entrando com a execução de obrigação de fazer. Então, veja, a decisão do juiz é um título executivo. Seja para, quando a gente fala em direito civil, né? Vocês tiveram a semana passada a Cris falando, o título é perfeito. Mas quando ele decide uma questão se tratando de guarda também, em que o pai ou a mãe tem que fazer alguma coisa, se ele não faz, ele está descumprindo a ordem judicial. Então, se ele não faz, amanhã eu entro com a execução de obrigação de fazer e peço para o juiz determinar a multa para cada vez que ele não deixar ela falar com o filho na videochamada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir. Agora, as pessoas acham que às vezes dá para resolver na conversa, só que às vezes não dá. Esse caso, particularmente, que eu estou falando para vocês dessa minha cliente, não dá para conversar com esse indivíduo, com o pai da criança. Não dá. Simplesmente não tem papo com ele, porque existe um problema ali muito sério. Então, não dá. Às vezes, fala, vou conversar com ele. Tenta a primeira vez, não deu? A solução, gente, é judicial. Infelizmente. Não é o que a gente deseja, não é o que a gente orienta e não é o que eu recomendo. Eu sempre recomendo assim, pessoal, vamos conversar, conversa com o pai, conversa com a mãe, vamos ver, né, o que dá e tal. Só que às vezes não tem conversa. Esse caso, por exemplo, é do pai, mas a maioria das vezes os problemas que a gente tem é com a mãe. A maioria das vezes a mãe não deixa, não quer, a mãe fala que o pai não presta, não vale nada. Isso é alienação parental, gente. Eu não posso falar para o menino, seu pai não presta. Já vi não posso fazer isso. Que a mãe trabalha na área da saúde, né, assim, entre aspas, é do grupo de risco, e ela também não quer permitir que o filho fique na casa do pai durante esse período de pandemia, que seria o melhor, né, o bem-estar melhor da criança. O que esse pai tem que fazer? Já vi a jurisprudência sobre um caso desse hoje. O pai entrou porque a mãe é enfermeira, e ele falou, eu quero ficar com meu filho enquanto isso. Quando acabar a pandemia, ela não estiver trabalhando com isso, a gente conversa, agora não dá. E ele tem razão. Ele tem razão. Então, a mãe que age assim, olha o egoísmo, né? A mãe que age assim, ela tá querendo o quê? Alfinetar o pai, não tá pensando no filho. Sabe? Verdade. Isso que não dá para entender. Então, não pode. Então, gente, às vezes a conversa não é suficiente. Então, o que você tem que fazer? Tem que agir, infelizmente. Eu sou, assim, a favor da conversa primeiro. Sempre eu sou assim, tipo, vamos conversar. Esse caso mesmo eu liguei para o advogado, fiquei um tempão conversando com ele. Fui no escritório do advogado super bacana, acessível, tal. Mas o cliente dele não quer conversa. Então, às vezes, fala assim, então, vai ser do jeito difícil? Então, vamos fazer do jeito difícil. Fazer o quê? Não é porque eu quero, mas não dá. Então, o que a Luciana te perguntaria, Sibeli? Gente, tem que agir judicialmente. E outra coisa, vantagem, né? Você fez a sua parte, tentou os 15 dias, não deu certo? Pede a revisão, muda. Olha, não tá dando certo, meu filho tá voltando mudado, ele tá com umas ideias estranhas, darará, e aí o juiz revê. E, infelizmente, tem que ser assim. Porque, às vezes, infelizmente, a conversa não é suficiente no direito de família. Né? No direito de família, eu costumo brincar com os meus alunos, né? E dizer para eles o seguinte, o direito de família não é para qualquer um. Não é para qualquer aluno. Vou atuar em direito de família. Não é. Por quê? Ele não envolve só saber o direito, Lilian. Não é isso. O direito de família envolve emoção e afeto. Ou seja, o afeto é um valor jurídico em direito de família hoje. Não dá para pensar o direito de família sem o afeto como valor jurídico. Então, assim, uma pessoa que não tem diplomacia, empatia, que não consegue ver a questão pelo lado do afeto, não dá para trabalhar nessa área. Porque você precisa levar isso em consideração. Então, a pessoa que não consegue, vai trabalhar com outra coisa, vai falar com título de crédito, contrato, fazer outra coisa. No direito de família, não dá. Não dá. Não dá por quê? Professora, que quem trabalha com direito de família, mulher só defende mulher, não defende homem. Eu falo assim, gente, a maioria dos meus clientes são homens. Como assim? Não, é o que eu tô falando. Hoje, eu peticionei hoje um pedido de tutela para visita virtual para um cliente que é homem. Não tem nada a ver, porque as coisas acontecem nos dois lados. E quando eu advogo, eu não sou mulher que vai defender mulher. Eu sou uma advogada que vai defender uma pessoa que tem um direito. Então não existe isso, né? Claro que não por culpa de ninguém, é uma coisa natural que a mulher confia mais na mulher. Na mulher. Mas, né? Mas assim, não tem nada a ver. Então, quer dizer, porque eu sou mulher, não vou defender homem, por quê? Ele tem direito igual ela. Ou eu acho que todo
mundo é igual perante a lei. Eu não acho, gente, né? E tanto que quando eu tô com um cliente, seja mulher ou homem, eu coloco, falei, gente, não é assim, né? Ah, porque teu filho tem que ficar com a mãe. Falei, vamos conversar. Peraí, é isso que você está pensando ou tem um motivo pelo qual você quer ficar com seu filho e você quer que o pai fique menos tempo? Aí você descobre várias coisas. Aí a pessoa fala que, eu não quero que meu filho conviva com a namorada do meu ex-marido. Por quê? Por quê? Aí você fala, porque eu não quero. Isso não é resposta, gente. Se o cara tá namorando outra pessoa, o seu filho vai conviver com essa pessoa e você tem que estimular que ele se dê bem com a madrasta. E o cara, a mesma coisa, ela tá namorando com outro cara, não vou aceitar o acordo, a não ser que fique combinado que quando meu filho estiver lá, esse cara não vai estar lá. Impossível fazer isso, me desculpa. Uma vez um cliente não, a minha cliente era ela, e ele falou assim, eu não vou assinar esse acordo, só se colocar no acordo que quando meu filho estiver lá, esse homem não vai estar na casa com meu filho. Eu falei, você tá brincando, eu não vou colocar isso mas nunca na minha vida, você tá louco. Quer dizer que agora a pessoa vai ter que escolher e ver se vai poder ficar com a pessoa na casa, porque o ex-marido ou a ex-mulher não quer? Ah, não vai ficar com essa mucreia, não. Ah, me poupe. Então, aí acontece isso daí. Aí você fala, para, né? Larga de ser louco, né? Então, o que acontece? As emoções do dia de família são muito à flor da pele. Então, a pessoa tem raiva, ódio, mágoa, porque o casamento não deu certo, porque a união estável não deu certo, porque o namoro deu errado, por várias razões. E as pessoas, as partes, né, levam tudo isso para dentro do processo. E aí acaba gerando a dificuldade nos acordos, nas decisões. Se a gente tivesse no Brasil, falta isso, gente, aí que é um outro ponto que a gente tem que considerar, faltam mais conciliações, mais mediação, mais formas alternativas de solução de conflito, como a constelação. Então, quando você vê que as pessoas não têm nenhum tipo de suporte psicológico, emocional, você vê que, poxa, talvez se ela tivesse isso do próprio judiciário, a gente teria situações mais positivas, mas só que você não tem funcionário, você não tem estrutura, você não tem suporte. Quem dá tudo isso é o próprio advogado. E olhe lá, tem advogado que faz isso e tem advogado que não faz. Né? Então, é uma área bem difícil de trabalhar por conta de lidar com essas emoções. Nesse momento de pandemia, você às vezes encontra o cara e fala, não quero saber meu direito. Fala assim, menos, né? O seu direito pai, o seu direito mãe está abaixo do direito do seu filho menor. O menor tem o interesse que está acima dos interesses dos pais, está lá no ECA, gente. Então, essa forma de lidar na pandemia está sendo difícil, porque muitos não estão sabendo lidar com esse momento, entendeu? Verdade. Alguém perguntou alguma coisa? Sim, a Cibele novamente está perguntando para os casos de processo de adoção, como que ficaram? Né? Os processos ficaram suspensos? Nossa, os processos de adoção. Sofrendo. Tá difícil, né? Eu vi o seguinte, as decisões, até os próprios TJs, não só de São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, que o Rio de Janeiro estava à frente disso, muito legal, eles tentaram dar a solução de acordo com o estágio em que tivesse o processo de adoção. Então, se você tivesse avançado no processo de adoção e faltasse muito pouco, por exemplo, para que o juiz desse a sentença, homologasse e determinasse que a mudança do registro, já permitiram que os pais ficassem com a criança, mesmo faltando a sentença e determinar no final que fosse feito o registro. Mas no estágio inicial, não permitiram. Então, muitos casos ainda estão pendentes de pedidos judiciais. Eu vejo que alguns pais que entraram com o processo de adoção entraram com medidas emergenciais, com tutela, para tentar ficar com a guarda da criança enquanto não sai o resultado, mas é muito difícil. Por quê? Porque, gente, a adoção, ela é irrevogável. Se numa pressa dessa, por causa da pandemia, por exemplo, você determinar uma adoção e depois houver um arrependimento que não se cumpriu todos os processos, o problema vai ser muito sério. Então, infelizmente, é o que alguém colocou lá, o Matheus, né? Não, o Matheus perguntou outra coisa, falou sobre retirar o nome do pai, né? Foi a Sibeli, então. Aquela novo entendimento sobre
o princípio, né, da Isso. imutabilidade do nome. Daqui a pouco a gente esclarece essa dúvida. Falo, já esclareço. Então, a Cibele, que acontece? Então, ainda pensando no bem-estar da criança, né, no melhor interesse do menor, a suspensão dos processos de adoção, a interrupção, foi necessária em alguns casos, mas eu estou vendo que os TJ estão dando prioridade para os casos, marcando muitas vezes visitas virtuais, claro, desde que seja possível fazer isso, né? Desde que essa entrevista seja possível, desde que seja a avaliação possível pelos meios virtuais, eles estão tentando fazer o máximo para dar andamento nos processos. Mas algumas coisas e alguns processos vão ter que ficar realmente pendente, tá? Então, assim, alguns processos ficaram suspensos que estavam em estágio muito inicial e outros processos que estavam mais avançados seguiram, tá? A maior preocupação, Cibele, nem é com os processos de crianças que vão ficar no Brasil, mas as adoções internacionais. Por quê? Muitas adoções, a maioria, boa parte, né, das adoções de crianças mais velhas, de 11, 12 anos, eram feitas por casais do exterior, França, Itália, Portugal, Alemanha, e o que acontece? Com esse negócio de não pode entrar no outro país, não pode vir para cá, a impossibilidade da viagem acabou afetando muito a adoção dessas crianças que são maiores de 10, 11 anos. Então, o maior problema que as pessoas estão preocupadas em pensar numa solução é com relação principalmente a essa adoção internacional, que é onde parece que o problema é maior. Fala. Entendi. Professora, ela complementou aqui a pergunta, se não seria um caso de acelerar, né, esses processos, porque a gente também visa o bem da criança, né? A criança, ela quer um lar, né? Ela quer uma família para chamar dela, né? Ninguém quer ficar Exatamente na situação entregue ao Estado, né? Eu tenho visto casos, Lilian, dos pais, futuros pais, ingressando com medidas de urgência para tentarem resolver a questão via Tribunal de Justiça ou até, se for necessário, chegar ao STJ. Então, assim, dependendo do andamento do processo, tem muita chance de conseguir acelerar, dependendo do avanço, daquilo que já foi produzido, mas em estágio inicial é muito complicado, porque tem várias etapas do processo de adoção. E volto a dizer, é muito arriscado você prosseguir com o processo sem ter os trâmites exigidos, porque a adoção é irrevogável. Então vai gerar uma situação até de risco, de receio daquilo não ser a coisa certa. Então, os processos estão sendo muito analisados individualmente. Você não tem como falar, todos os processos vão seguir, ou todos vão ficar interrompidos ou suspensos. Então, a situação está sendo analisada caso a caso. Entendi, tá? Então, tem que ser bem criterioso, né, professora? Bem criterioso. Vidas, né? Exato. A vara da infância e da juventude está sendo super criteriosa. Porque realmente é uma coisa muito delicada, né? Não dá para você simplesmente falar, vamos fazer assim. Né? Não tem como. Avançando um pouquinho aqui na pergunta do Matheus, depois eu vou retomar de onde nós estávamos falando. O Matheus falou sobre a questão do sobrenome, né? Deixa eu só voltar o que é que ele perguntou mesmo. Como que a criança deve agir com uma decisão do TJ que remove o nome do pai, deve remover o sobrenome? Calma, a gente tem que avaliar o seguinte, a decisão foi no sentido de permitir, não de obrigar, né? Então, a partir do momento que existe a permissão da retirada do nome, tem que verificar, primeiro, qual é a idade da criança. Os que têm mais de 12 anos têm o direito de opinar sobre isso. Então, se for menor de 12 anos, para eu fazer essa retirada, que é permitida, qual é o motivo dessa retirada? Tem que ter uma justificativa, né, gente? Então, embora você tenha um registro que seja imutável, gente, hoje, por várias resoluções, provavelmente do CNJ, e até a interpretação do STF sobre constitucionalidade, situações que representam violação da dignidade da pessoa humana e tudo mais, faz com que o registro seja alterado. Então, hoje você tem a possibilidade de você trocar o seu nome no registro pelo seu nome social. Hoje, o transgênero, por exemplo, consegue mudar o seu nome no registro sem necessidade de mudança de cirurgia. Então, você consegue alterar o nome e o sexo lá no registro, mesmo sem necessidade de cirurgia. Isso foi permitido, o CNJ
soltou depois o provimento, e o STF já tinha esse entendimento também. Então, essa imutabilidade, gente, é se não surgir alguma coisa que envolvam os direitos da personalidade da pessoa. Então, a dignidade da pessoa está acima disso e, obviamente, o prejuízo causado a essa personalidade pelo fato do registro não corresponder à realidade como ela se sente com relação a isso. Então, falando a questão do Matheus, se o menino a criança tiver mais de 12 anos, ela vai ter que opinar. Se for o pai ou a mãe que desejar a retirada do sobrenome, isso tem que ser justificado. Havendo a justificativa, o TJ simplesmente está dizendo, é possível. É isso que está sendo colocado. Então, não é que a criança vai ter que aceitar, ou a mãe vai determinar porque, meu ex-marido não vale nada. Não é assim, né? Tem que verificar o que é melhor para o menor. Então, assim, verdade, né? Vai ser caso a caso, não posso generalizar. Nesse caso específico que o Matheus chegou a mencionar, foi até divulgado semana passada, se não me engano, no dia 15, no Conjunto, referente a essa decisão. E era um caso, assim, muito extremo, havia violência psicológica, doméstica. As mídias sociais colocaram isso aí. Integral, né, efetivo, material. Então, assim, aliás, o motivo, se não me engano, desse caso, era abandono afetivo, se não me engano, esse caso. Então, o abandono afetivo e material. Total justificativa, gente, porque hoje, se você pode colocar o nome de mais de um pai ou mais de uma mãe na certidão por relação afetiva, quanto mais retirar aquilo quando você não tem nenhum tipo de afetividade. Então, eu acho totalmente justo, pleito justo e a decisão mais do que justa. Agora, é óbvio, gente, que o que o TJ diz que permite, que é possível, que abre um precedente, ele não vai chegar abrindo precedente para qualquer dor de barriga. Então, assim, vou tirar o sobrenome do pai do meu filho. Como assim? Se ele é um pai presente? Porque ele não vale nada, porque me trocou por outra mulher. Ele pode ser um péssimo marido, mas um ótimo pai. Então, claro que isso vai ser subordinado aos motivos que eu estiver apresentando para alterar esse registro de nascimento. Então, o que a gente tem que entender quando a gente lê uma decisão assim, é quais os motivos pelos quais os desembargadores entenderam que seria possível essa alteração. Então, não adianta simplesmente chegar porque eu quero. Não. A mesma coisa do troca de nome. Então, você chama Lilian. Cansei de chamar Lilian porque é muito mais legal hoje chamar Bárbara. Eu quero me chamar Bárbara. Por quê? Porque eu quero. O registro é imutável. Então, a menos que você apresente uma razão para você alterar o seu nome para Bárbara, você não pode mudar. Então, assim, mas aí você passou a ser uma escritora mega super famosa, ninguém nem lembra que você chama Lilian, porque o seu pseudônimo é Bárbara, e Bárbara é chocante, é muito legal, e todo mundo conhece você por Bárbara. É diferente. A própria lei de registros públicos admite a alteração quando você tem um pseudônimo conhecido, ou um nome comercial, ou que você utiliza, ou que você é famosa por esse nome pelo qual você é conhecida, né? Então, tudo depende das provas apresentadas. Então, essa imutabilidade, ela é relativa. Relativa no sentido de que, se houver prejuízo aos direitos de personalidade, não pode ser mantida essa decisão de imutabilidade. E é isso que hoje se permite, e foi a decisão aí do TJ, que foi por conta de abandono afetivo e material, que eu acho justo também, claro. Acórdão, professora, e nesse acórdão o desembargador até mencionava que a pessoa não tinha processos criminais, não tinha nenhum tipo de processo que isso causaria algum prejuízo de ordem pública, e eu achei assim fantástico, porque o desembargador foi bem criterioso nessa retirada, né, do sobrenome, apesar de todo o constrangimento que a pessoa passou as infrações, né, da dignidade da pessoa humana, de como ela sofreu durante ter naquele vínculo, né, só pelo nome, né, com o pai biológico. E até a Cibele colocou uma nova pergunta aqui, professora, se houve a retirada do nome do pai, como é que vai ficar no caso de herança, né? Não fica, né, Pro? Vamos lá, vamos por partes, como dizia Jack, né? Vamos cortar um pedaço de cada vez. A questão da justificativa do desembargador, ele é obrigado a fazer isso, por quê? Se eu tiver, vamos supor que tenham vários processos criminais em nome da pessoa que queria trocar o nome, ele não ia poder trocar, por quê? A presunção de que eu estou fazendo isso para me livrar dos processos.
Então, essa primeira análise, o MP participa na primeira fase, na primeira instância, e ele se pronuncia sobre isso, e ele é muito rigoroso, o Ministério Público, sobre esse aspecto, né, e a mesma coisa quando você está mudando o regime de bens. O MP participa por quê? Pode ser que eu queira mudar o regime de bens para enganar pessoas, pode ser que eu queira retirada de um sobrenome para enganar pessoas. Então, foi muito feliz o desembargador de lembrar que está claro que o motivo não é para enganar ninguém, é porque a pessoa precisa disso para se sentir bem, para fazer um rito de passagem. Mas essa questão tem que ser analisada, para que a pessoa não diga que quer fazer isso porque se sente mal, e na verdade ela está querendo enganar credores ou outras pessoas. Por isso a importância da análise dos processos criminais e de outras dívidas e outras situações aí que possam causar prejuízo a terceiro. Então ele colocou que ficou claro que não era isso. Se não era isso, era como? Como a pessoa se sentia. Aí ele falou da herança, né? Alguém perguntou da herança, não sei se foi Cibele. A questão da herança, gente, não tem a ver com o nome, tem a ver com a retirada. Não, pera, calma. Não tem a ver com o sobrenome, tem a ver com a retirada do nome do registro. Então, vamos supor que a pessoa tirou apenas o sobrenome do registro, mas manteve o nome do pai na certidão. Se o nome do pai for retirado, ele não for mais considerado pai, ou seja, o que eu quero não é só a mudança do meu nome, é a mudança do meu nome e a retirada do nome do meu pai do meu registro, que eu não quero mais que ele seja meu pai. Se isso acontecer, perde-se o vínculo civil. Se isso acontecer, o direito de herança não existe mais. Por quê? Não existe mais o vínculo civil que obriga o direito de herança. Então, são duas situações. Pode ser que a pessoa não queira mais o sobrenome do pai, mas queira manter o nome do pai no registro para ter o direito à herança, porque mesmo não gostando do pai, ela vai ter direito à herança. Então veja como a questão ela é problemática, né? Porque eu não quero ter o sobrenome dele, mas eu quero que o nome dele permaneça, porque eu tenho direito aos bens que ele tem. Quando ele morrer, eu vou querer parte dessa herança, mas eu não quero ter o sobrenome dele. E a pessoa tem o direito de fazer essa escolha, né? Então, é delicado isso, bem delicado, né? Quando eu quero fazer alteração no meu nome para retirar o sobrenome do meu pai, obviamente que meu pai vai participar desse processo, porque o nome dele está lá e ele vai se manifestar. Então, no sentido, se eu não quero mais nem ter o sobrenome, nem o nome dele no registro, ele vai se manifestar e tentar explicar alguma coisa, né? Porque pode ser que eu queira isso para não favorecer meu pai se eu vier a morrer, por exemplo. Eu tenho uma doença grave, eu não quero que meu pai receba nada que é meu, eu digo lá que ele é isso, que ele é aquilo, tiro o nome dele e ele não vai receber a minha herança, e eu sei que eu vou morrer daqui 6 meses com uma doença. Então, isso tudo tem que ser analisado. Então, na hora que você faz essa avaliação, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, a questão do nome, se a retirada for apenas do sobrenome, é uma coisa. Se a retirada for do nome do registro, aí vai perder o direito de herança também. Isso tem que ser analisado. As meninas estão aqui indignadas, professora, que vai tirar o nome, mas quer a herança. Pois é, menina, eu sei que é terrível isso, mas assim, sabe como eu posso encarar isso, gente? Se ela não... Mas normalmente, assim, a pessoa faz isso por quê? Vamos mudar um pouco isso? Uhum. Vamos supor uma pessoa que tinha um pai que nunca a reconheceu em vida, nunca nem ligou para ela, e esse cara morre. E essa pessoa, sendo filha dele, tem direito à herança dele. O que ela vai fazer? Vai entrar com uma investigação de paternidade, provar que ele era o pai e vai receber herança. E ela nunca conviveu com esse cara. É diferente. Em quê? Não há diferença. Se você for analisar, não tem diferença nenhuma. A Constituição diz que eu tenho direito ao pai. Eu tenho direito à paternidade, à filiação. Então, assim, é justo que ele faça isso. Vamos supor que a minha fala seja, é justo que é uma espécie de compensação pela forma como ele me tratou a vida inteira. Então, eu não quero ter o nome dele, mas eu quero, sim, resguardar o meu direito de herança. Quem vai dizer que eu estou errada? Então, é delicado. Lógico que isso é uma discussão que, em juízo, é extremamente delicada. E hoje a gente está indo muito nesse caminho de você buscar afetividade, compensação, você ter que ser responsabilizado pelos seus erros, a partir do momento que você pode ser responsável por uma pessoa ser uma pessoa introspectiva ao extremo, por ser sociopata, uma pessoa que tem problemas de relacionamento porque foi abandonada pelo pai, por exemplo. Daí os processos de abandono afetivo.
Então, o pessoal fica indignado mesmo, mas o direito de família e de sucessões, principalmente, deixa muita gente indignada com certas peculiaridades, gente. Então, existe essa possibilidade? Existe. Só que a parte contrária vai querer bater pra caramba para tentar tirar o nome também do registro, né? Já que você não quer ter meu sobrenome, você também não vai ter a minha herança. Só que isso é difícil, porque o direito à herança também é constitucional. E eu só posso perder o direito à herança nos casos previstos, obviamente, no Código Civil, ou se a pessoa deixar de ser meu pai. Então, indignidade, deserdação ou retirada do nome do registro por alguma razão. Verdade. É delicado, né? Então, é bem delicado mesmo. Tá bombando de pergunta aqui. Eu acho que essa live vai durar mais que uma hora. Normal, o assunto é polêmico. O que mais que tem aí, Lilian, que eu perdi? Fala aí. Está perguntando assim, a minha filha tem uma filha que o pai sumiu e não conheceu a paternidade. Ela quer tirar o sobrenome e ela está perguntando se ela pode pedir pensão. Acho que é isso. É isso, Olha o negócio que a gente está falando, né? Quer dizer, ela não quer ter o sobrenome, mas quer que a filha receba pensão. Entendeu? Então, peraí, você quer a pensão, mas não quer o sobrenome? Então, não entrando no mérito disso, tá? Para responder essa questão, eu preciso saber qual a idade dessa criança, se ela sabe o que significa tirar o sobrenome do pai, se essa seria uma escolha dela ou se essa é uma escolha da mãe. Porque não é o direito da mãe, é o direito do filho. Quando a mãe entra com essa ação, ela está não agindo em nome dela mesma, mas em nome do filho. Seria a vontade presumida e o interesse presumido do filho. Será que a retirada do sobrenome seria do interesse do filho? É isso que o juiz vai analisar. Qual o motivo? Então, assim, eu teria que analisar esse ponto, tá? Tecnicamente, é possível. Porém, não é fácil quando você também vai querer a pensão. Ela está respondendo, tem 12 anos. Quantos anos? É menor em público, 12. 12 anos. A partir de 12 anos, o juiz, em geral, procura saber qual é a vontade do filho com relação ao nome. Então, pode ser que sim, seja perguntado para essa criança, essa adolescente, se ela quer tirar o sobrenome do pai. A partir de 12 anos já existe essa escolha. Então, assim, não que ela não tem autonomia para entrar com a ação, mas ela já pode dizer se ela quer ou não ter o sobrenome paterno. Então, teria que ser consultada essa criança, talvez ela não queira. Né? Então, assim, é possível? Tecnicamente, sim, dá para fazer. Dá para retirar o nome e manter a pensão? Dá, do mesmo jeito que eu falei para você que dá para tirar o sobrenome e manter o direito de herança se manter o nome do pai no registro. Se manter a filiação, então é possível, né? Se você mantiver a filiação civil no registro, vai preservar o direito aos alimentos e o direito de herança também. Todos os direitos que advêm da filiação vão ser mantidos. Ótimo. Entendeu? Uma pergunta. Tem mais alguma coisa? Sim, fugindo o tema, mas voltando um pouquinho no assunto de adoção que nós fizemos, o Adriano está perguntando se existe uma melhor idade para os casos de adoção. Melhor idade ele diz em que sentido? Para o casal procurar uma criança para adotar ou... Isso, ele fala assim, ele fala de adoção de idosos, alguma coisa assim. Então, é tão complicado, né? Porque, assim, a adoção, ela pode ser tanto de pessoas maiores quanto de pessoas menores, né? Mas existe a coisa da diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Então, veja, a partir do momento que eu opto, por exemplo, por ajudar alguém mais velho, seria uma adoção reversa, né? E teria que ser permitido pelo juiz fazer esse tipo de coisa. Em se tratando de adoção tradicional, que eu vou adotar uma pessoa, uma criança, um adolescente, depende muito de como a pessoa se sente com relação à adoção. Eu acho que a adoção, gente, é um ato de amor tão bonito, tão grandioso, que é difícil dizer o que a pessoa sente, né? Você está pegando uma pessoa que não veio de você, geneticamente não tem relação com você, mas você está querendo ficar com essa pessoa, criar essa pessoa, amar essa pessoa como um filho, e ele vai passar a ser seu filho, afetivamente falando. Então é muito difícil, eu vejo vários casais adotando pessoas, crianças, adolescentes mais velhos, e achando que foi uma ideia sensacional, e outros que não conseguem se adaptar. Por isso a necessidade daquele que a gente falou agora há pouco, do tempo de convívio, de todos os estágios, né? Tem gente que não consegue passar todos os estágios, porque a criança, o adolescente já tem uma formação, já tem uma personalidade, e é muito difícil às vezes o convívio. Então, é de pessoa para pessoa isso, é muito íntimo, então não tem uma idade que você fala assim que é melhor ou pior, tem como a pessoa se sente com relação a isso.
Então, eu não tenho como dizer, é uma pergunta que não dá para responder assim. Depende da pessoa. Outro dia eu vi um caso, aliás, eu sempre comento isso, que tem pessoas que realmente vieram ao mundo para fazer a diferença e que não vão voltar em outras encarnações, né? Eu, por exemplo, vou voltar mais 457 vezes para apurar meu espírito, porque tem gente que realmente... Eu vi outro dia uma reportagem de casais que adotam crianças com problemas físicos, né? Algum tipo de limitação física ou doenças graves, às vezes que não podem falar ou vivem em estado vegetativo, e o amor que elas transmitem para essas crianças e a garra com que eles cuidam dessas crianças, gente, eu não sei se eu teria essa condição, se eu teria cabeça para fazer isso, e essas pessoas fazem com um amor tão grande que realmente é de se admirar. Eu acho assim, a pessoa que resolve que vai adotar, ela tem que estar preparada para ir de coração aberto. Então, não tem como eu responder essa pergunta. Se tem uma idade melhor? Não tem. Tem o que a pessoa sente com relação a ser pai e a ser mãe. É muito, muito pessoal. Não dá para dizer. Não dá realmente para dizer. Professora, surgiu também uma dúvida aqui, no caso de reconhecimento de, assim, o pai faleceu, né, e a avó quer reconhecer o neto. Daí a pessoa está perguntando referente a como seria o melhor caminho para esse reconhecimento. Olha só, até algum tempo atrás, você tinha a previsão expressa no Código Civil que não seria possível o reconhecimento de paternidade ou maternidade pelos avós ou pelos netos, que a gente chama isso de ações avoengas. Por quê? Porque a legitimidade no Código Civil era exclusivamente do pai, ou da mãe e dos filhos. Porém, isso já foi derrubado pelo TJ, pelos tribunais de justiça e pelo STJ. Então, embora você não tenha na lei essa previsão, já existem vários casos dos tribunais reconhecendo a possibilidade da avó reconhecer o neto como seu neto e do neto entrar com ação para reconhecimento de paternidade via os avós. Isso para recebimento de herança e outra coisa qualquer. Então dá para fazer sim, é uma ação que a gente chama de ação avoenga para reconhecimento de paternidade ou de maternidade. Então dá para fazer sim, o procedimento é esse, é uma ação de reconhecimento. Mas aí avoenga, né, no caso por parte da avó, dá para fazer sim. Tanto a avó, então, quanto o neto pode solicitar, né, ingressar. Podem, os dois podem. Ingressar com a ação. Exatamente, você vai ter que fazer, você não tem essa previsão expressa, você vai ter que usar por analogia, vai ter que usar jurisprudência, mas a jurisprudência está indo nesse sentido meio que direto, não tenho visto muito caso de improcedência, então existe a possibilidade de não conseguir, existe, mas a jurisprudência tem sido no caminho de permitir o reconhecimento. Entendeu? Então dá para fazer. Entendi. Acabei interrompendo a senhora em todas as perguntas que foram surgindo e não consegui continuar. Problema. Normal, o assunto é muito instigante, né? Porque faz parte do dia a dia da gente, né? Família é o dia a dia, é tudo isso. Agora vamos continuar então ou não? Depois a gente faz mais uma rodada. Muito bem, gente. Então, voltando um pouco sobre a questão da pandemia, algumas coisas, né, que a gente coloca, né? A gente fala para vocês sobre a questão do home office, da possibilidade de você pedir a divisão do tempo com base nessa nova situação, porque afinal de contas a gente não está mais na mesma situação anterior. Nós estamos numa situação em que é possível esse cuidado. Então, não deu certo, não era o que você concordava, você pode recorrer, e não podendo recorrer, pode aguardar para ver se dá certo, tenta, não deu certo, nova revisão, através de uma ação de revisão, de modulação de guarda, modulação de visitas, modulação de convivência, que é o que dá para a gente fazer nesses casos. Eu tinha marcado um ponto aqui que a Lilian já tocou nesse assunto e eu comentei por alto, que é a questão dos profissionais da saúde. Né? As decisões dos tribunais, gente, têm sido no sentido de dizer que enquanto perdurar essa condição da pandemia, que a criança não fique
com o genitor que seja da área da saúde, principalmente, claro, se ele for da linha de frente, né, trabalhar em hospital, pronto-socorro, for médico, enfermeiro, então, assim, tem sido decidido nesse caso. Então, mas eu tenho o direito de pai e de mãe. Antes do seu direito de pai e de mãe, tem o direito da criança à integridade física e à saúde. Então, tem sido no sentido de permitir que a guarda seja, pelo menos temporariamente, revertida ou modificada para que a criança seja protegida nesse momento de alta transmissão pelo vírus, tá? E o outro ponto que eu tinha marcado aqui, gente, com relação aos efeitos da pandemia, ainda, é a questão da redução das pensões alimentícias. Vários, assim, de pedido de revisão de pensão para diminuir. Revisão para diminuir o valor da pensão. E aí, gente, não requer grandes explicações, óbvio, né? O cara tem um restaurante, veio a pandemia, o cara não consegue abrir, não trabalha, fica 1 mês, 2 meses sem receber nada, dívidas aí, tendo que pagar salário de funcionário, como é que ele vai continuar pagando o que ele pagava de pensão? Então ele pagava, sei lá, 5 mil reais de pensão. E aí, de repente, ele não tem renda, não entra dinheiro, ele tem que pagar funcionário, como é que ele vai continuar pagando 5 mil? Nós temos que continuar lembrando, gente, que para as ações de alimentos, seja de revisão, seja de majoração, de exoneração, nós temos que cuidar de um trinômio. Antigamente era binômio, né? O pessoal das antigas aprendeu que era binômio. Quem não atua em família, hoje nós temos um trinômio. Então, você tem que ver possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Então, você tem que ver o seguinte, quanto que a mãe ganha, quanto que o pai ganha. Então, mas a obrigação do pai é pagar. A obrigação da mãe também é pagar. Então, tanto é direito quanto dever pagar e proporcionalmente também deve ser esse valor. Se a mãe trabalha e ganha 5 mil reais por mês, o pai trabalha e ganha 1.000, é obviamente que ele tem que pagar menos do que ela tem que pagar. Então, essa proporção é necessária hoje. Então, a gente tem que ver quanto cada um ganha, e se a pessoa não estiver recebendo nada, gente, aí vai ter que se examinar como é que vai ser feito isso. Lembrando sempre que, com todas essas ações andando, verificar se esse pai, que não tem mais condições, se ele tem os pais vivos, os avós. Professora, que crueldade. Gente, não é crueldade. Você tem que sustentar seu filho, você não está conseguindo sustentar sozinha. O seu ex-marido perdeu tudo por causa da pandemia. Os avós estão vivos e estão em boa situação. De repente, o avô tinha uma aposentadoria, tem uma previdência privada e tem condições de ajudar. Você tem que pedir os alimentos para os avós, gente. É uma possibilidade que eu vejo diante dessas ações que pedem a revisão ou mesmo a exoneração dos alimentos, que você pode ter duas possibilidades. Se o pedido foi de exoneração, ou seja, para que o pai deixe de pagar os alimentos, você pode ingressar com pedido de alimentos junto aos avós. Segundo, se a ação foi para revisar para baixo ou diminuir os alimentos, você pode entrar com uma ação de alimentos para complementar os alimentos que o pai paga. Professora, eu não acho certo. Então, gente, pois é. Você pode não achar certo, mas é a lei e permite. Então, os parentes devem alimentos uns aos outros. Não fala que é o pai e a mãe. Por que é o pai e a mãe, então, professora? Porque a regra é o grau mais próximo exclui o mais remoto. Pai e mãe é parente, em primeiro grau na linha reta. Então, quem é que tem que pagar primeiro? Pai, mãe e filho. Quem é o próximo na linha? São os avós, segundo grau na linha reta. Então, professora, mas eu acho errado. Você pode achar errado, mas se seu cliente estiver precisando, você não vai entrar? Porque você acha que coitados? Então, gente, coitado de quem? E a criança não precisa comer, jantar, ela não precisa, não tem que comprar fralda, leite em pó? Então, gente, é difícil. Eu falo para meus acadêmicos, professora, que eu falo assim, gente, a criança precisa comer hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje que come. Você entendeu? Mas eu ganho tão pouco, mas você tem que dividir o seu pouco com o seu neto que não tem nada. Se a mãe está desempregada, o pai está desempregado, quem é que vai sustentar essa criança? Mas eles ganham uma miséria de aposentadoria, vamos dividir essa miséria por 2. Gente, infelizmente, é assim que tem que ser. Porque como é que vai ser para essa criança sobreviver? Então, é bem complicado. Então, assim, as ações vão continuar acontecendo, porque, obviamente, foi ruim o primeiro semestre, gente, te prepara para o segundo semestre. O segundo semestre vai ser bem pior que o primeiro. Porque o primeiro a gente estava tentando, pedindo empréstimo, o cara que tem um restaurante pedindo crédito, não sei o quê, tentando sobreviver com aquela... Tirou tudo que ele tinha na aplicação, no investimento, aplicou no negócio.
não deu certo. Segundo semestre, aí, gente, o cara já não tem mais nada, tá devendo para Deus e o mundo, não tá conseguindo pagar aluguel, aí você vai ver muito mais ações de revisão, de exoneração, enfim, porque as pessoas vão perder o que elas têm. E às vezes o pai e a mãe desempregados, como é que vai ser? Começar a repensar isso de não ir para cima dos avós. Por mais que eu fique às vezes com dó, mas tenho mais dó da criança, coitada. Quem que vai cuidar dela? Então, não adianta o avô falar assim, problema do meu filho. Infelizmente não é. Infelizmente o problema é teu também. Tá? Meu filho que fez o filho, o problema dele. E quem foi que fez o seu filho, hein? Se você não tivesse tido o seu filho, ele não teria tido o seu neto. E aí? Então essa coisa é problema dele? Não é. Os parentes devem alimentos uns aos outros, então. E aí, gente, eu estou vendo agora para os próximos meses a opção que pouca gente usava, que é o dever dos irmãos pagarem alimentos uns aos outros. Verdade, isso vai até agora, professora, porque exatamente acadêmicos de direitos e advogados que estão nos assistindo, direito civil vai até a quarta grau. Lógico que vai até o quarto grau para herança. Para alimentos, a gente tem que, às vezes, por analogia, tentar para o terceiro grau, porque a lei fala expressamente que os alimentos são devidos para os parentes uns aos outros, infinitamente na linha reta e na linha colateral até o segundo grau, que seriam os irmãos. Uhum. Agora, dá para pedir para um tio, que é terceiro grau? Bom, tecnicamente, ele é parente, mas a lei fala expressamente no segundo. Em situação de pandemia como a nossa, gente, eu vejo grande chance de você conseguir do tio rico que ele te ajude de alguma forma. Então, assim, não está na lei, né? Mas por analogia, numa situação totalmente atípica como a que nós estamos vivendo, não é impossível você tentar isso daí. Porque realmente é o momento de todos se ajudarem. Agora, você tá mal, tua irmã tá bem, teu irmão tá bem, teu irmão trabalha numa puta empresa, é um puta executivo, ganha 50 conto por mês e acabou de perder o emprego. Teu pai e tua mãe são aposentados, compra 90% do salário é remédio. Você vai pedir para quem te ajudar? Teu irmão. Mas ele não vai querer, ele não tem que querer, né? Se ele tem condições, você vai botar na justiça e vai dizer que você precisa de ajuda e que ele tem como te ajudar. Infelizmente, gente, ou felizmente, você tem essa possibilidade. Que muita gente às vezes não sabe, mas existe. Está lá no Código Civil, previsão. Até o segundo grau é obrigado, os parentes são obrigados a prestar alimentos aos outros, observando, claro, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Né? Então, aí você fala assim, mas quando a pessoa é vagabundo, não estou falando de ser vagabundo, porque quando a pessoa é vagabundo e deu causa, você tem que pagar o mínimo para subsistência. Porém, o cara perdeu o emprego por causa da pandemia. Ele não é vagabundo. Ele é uma pessoa que sofreu os efeitos da pandemia. Está sem dinheiro. Não consegue arrumar emprego. Quem vai ajudar ele? Verdade. Então, gente, é a hora de você falar assim, está na lei. Então, você vai começar a ver outras brechas que a gente dificilmente usava, né? Porque a gente vai sempre acima de pai, de mãe, de filho, mas talvez seja o momento dos parentes realmente ajudarem, mas não por liberalidade, mas porque a lei determina que eles ajudem. A lei fala, os parentes têm que se ajudar mutuamente. E aí, eu imagino que novas ações poderão surgir em função dessa possibilidade de você requerer alimentos dos parentes em segundo grau na linha colateral, que são os irmãos. Então, se você falar, não tem jeito, tem. Vamos tentar, né? Você vai tentar para quem? Então, não tem isso do irmão tá super bem e o outro tá super mal? Pode acontecer, e aí, o que você vai fazer? Você vai pedir ajuda para o irmão. E aí, juridicamente, ele tem que ajudar. Então, gente, são as situações que a gente está vendo que está tendo mais problemas com relação a isso. E a gente viu surgir, para fechar aqui essa exposição, e depois a gente pode voltar com as perguntas, a questão do e-notariado. Não sei se todos ouviram falar. Você vê a resolução 100 do CNJ, que estabeleceu o e-notariado, que é uma plataforma digital, que vai facilitar todos os atos notariais. Por que isso foi agilizado? Por conta da pandemia. Então, todos os atos que você tinha que ir lá no cartório, por exemplo, o divórcio, né, que é o divórcio extrajudicial feito no cartório, tudo vai poder ser feito via conferência, videoconferência, vai ser videochamada, vai ser tudo feito online, os advogados, evidentemente, terão que seguir alguns procedimentos, que está tudo lá na resolução 100, vai ter que ter o certificado digital específico, tarará, tarará.
mas vai poder fazer tudo remotamente, gente. Olha que maravilha. E fizeram isso para agilizar durante a pandemia. Então, escrituras, divórcio, inventário, tudo vai poder ser feito remotamente. Então, todo mundo vai ter que ter assinatura digital, você vai orientar seu cliente e tal, mas o e-notariado também veio por conta dessa pandemia, já foi agilizado e já estão colocando no ar aí essa plataforma que vai ajudar nós advogados também, né, gente? Que para a gente também vai facilitar um pouco, a gente não precisa fazer esse deslocamento todo e tal, e marcar com o cliente que mora não sei aonde, então vai facilitar isso, né, para todo mundo, tanto para as partes envolvidas no inventário, no divórcio, para poder a coisa andar mais rápido e a gente fazer o rito de passagem, que eu chamo que é o divórcio, por exemplo, o inventário, mais rápido, né? Então, isso também foi uma das consequências que a gente viu aí na pandemia, que não afeta apenas o direito de família, né? Mas também outras áreas, como a questão do pós-propriedade e tal, mas o direito de família vai ter um impacto bastante positivo nesse aspecto para agilizar o encerramento, né, desses processos e desses momentos tristes, dolorosos para as pessoas, que é inventário, que é divórcio, né? Então, isso também foi uma novidade que foi agilizada pela pandemia. Uma coisa positiva, né? Meu entender, pelo menos. Então é isso, gente. Então, não sei, pessoal. Vai ajudar nós, advogados, assim, muito, porque, professor, aqui no interior, pegar senha para fazer agendamento de cartório, tá complicado. Nossa, e agora você vai poder estar lá no... Você vai poder estar lá em, sei lá que lugar, lá em Panorama, que é tipo divisa com Mato Grosso, e vai poder fazer um divórcio no cartório de notas aqui de São Paulo, se você quiser. O teu cliente, um está em Taubaté, o outro está em Tatuí, e vai poder todo mundo comparecer e fazer o divórcio no cartório via... Não tem mais desculpa. Então, quer dizer, isso vai facilitar muita coisa, muita. Então, eu acho que o pessoal que ainda não está muito por dentro, eu fiz um vídeo lá no canal sobre o e-notariado, bem simplificado, mas a gente vai voltar a falar sobre isso no canal também. Mas dá uma olhadinha na resolução 100 do CNJ que estabeleceu o e-notariado, vai ser bem legal. Vai ser uma coisa que vai dar agilidade para os processos e para os nossos casos, né, gente? Porque não dá, né? Ficar de, ai, meu Deus, vou ter que ir lá no cartório não sei aonde, meu cliente mora não sei aonde, ele falou que não dá. Às vezes o cara está numa cidade que não tem cartório de notas no interior, já pensou? Tinha que se deslocar para outra cidade. Agora não vai precisar fazer nada de deslocamento. Olha que maravilha. Se você parar para pensar nisso, fantástico, né? Mas é isso. A senhora citou uma cidade aí no interiorzinho, só para avisar, a professora Ana Luísa Reale, beijinhos, está aqui nos assistindo também. Ai, Aninha, beijo. Está lá em Santa Fé do Sul e quer fazer um negócio, vai poder fazer tudo online, tudo via videoconferência. Olha que maravilha. Então, a Aninha vai estar lá em Santa Fé, vai poder representar o cliente dela aqui no cartório de notas da Liberdade para resolver o assunto. Olha que maravilha, vai poder tudo remotamente. Fantástico, se você parar para pensar nisso, é ótimo. O pessoal não está gostando muita coisa disso, mas, gente, isso não tem retrocesso mais, viu? Para quem não gosta do mundo digital, das videoconferências, trata de começar a gostar, porque isso não tem volta, viu? Isso aí cada vez vai ser mais e mais difundido e desenvolvido. Não estou falando que nós não vamos voltar às questões presenciais, mas certos atos, poucos serão feitos presencialmente, porque não há necessidade, né? Então, o pessoal que não gosta, gente, trata de começar a gostar, ou vai ter que fazer outra coisa, porque isso aí é um caminho sem volta. Verdade. Não entender, né? Tinha mais alguma pergunta, Lilian? Tinha sim. Até vou mesclar, professora, porque é uma pergunta da Cibele e da Luciana, que elas querem saber sobre a majoração, né, da pensão alimentícia. Que a Luciana comenta um caso, mais ou menos, um pai determinou que foi fixado para que ele pagasse meio salário mínimo, e agora, 8 meses depois, ela decidiu que entrar com uma revisão para aumentar o valor. Daí a Cibele, ela complementa um pouquinho, no caso de pandemia, professora, como que vai fazer uma revisão, né? Então, olha só, gente, para qualquer tipo de ação de alimentos, seja majoração, exoneração ou diminuição, vai ser necessário comprovar e demonstrar aquele trinômio.
Então, vamos supor, foi fixada uma pensão 8 meses atrás, era uma situação, naquele momento, possível, né? Então, dava para pagar R$1.000, ok. 8 meses depois, a pessoa está precisando de mais. Então, uma parte do trinômio a gente já tem, que é a necessidade. Então, a pessoa precisava de 1.000, só que agora ela precisa de 1.500. Só que eu preciso analisar os outros 2 pontos, que é a proporcionalidade e a possibilidade. Então, pode ser que eu precise de mais R$500, só que o pai não tem como pagar. Pior, o pai perdeu o emprego e além de não poder pagar 1.000, pode ser que ele queira diminuir ainda. Então, gente, não é, eu preciso, vou ter. Não, não é assim. Tem que se analisar qual é a situação para verificar se é possível essa majoração. Não é uma majoração que pedir, estou precisando, vai dar. Não, calma lá. Eu preciso analisar porque está envolvendo quem paga e quem recebe. Então, a majoração, assim como o pedido de alimentos ou a exoneração e tal, tem que ficar demonstrada essa situação que eu coloquei para vocês. Possibilidade, a proporcionalidade e a necessidade. Então, se eu posso até ter a necessidade, mas se o outro não tem condições, para onde que eu vou? Plano B. Qual é o plano B? Os avós e os irmãos. Então, e outra, detalhe, se você decidir para os avós, lembre-se que são os avós maternos e paternos. Mas minha mãe não vai pagar, não, esses são os pais dele que tem que pagar. Não, os 2 são avós, gente, desculpa, né? Não dá. Então, e aí é claro a lei, né? Existe uma solidariedade aí. Os avós maternos e os avós paternos. Então, essa é uma faca de 2 legumes, professora? É uma faca de 2 legumes? É uma faca de 2 legumes, né? Porque você pode entrar com a ação contra os avós, uma ação avoenga de alimentos, ou né? E eles pegarem e chamarem para o processo e falar assim, mas e os pais dela, hein? Os avós maternos. E aí, o juiz fala, é verdade, né? E aí, gente? Pode ser que, então, o pai também entre com a ação para pedir para os pais da mulher também pagarem. Então, esse risco existe. Então, essa majoração, gente, em tempo de pandemia, tem que ser vista com muito, muito cuidado, porque tem que ver se a outra pessoa ainda tem condições de pagar e se ela pode realmente aumentar essa pensão. Porque, nesse momento, eu só estou vendo pedido de redução ser concedido. Majoração, a não sei que a outra pessoa esteja numa situação positiva e melhorou de vida, porque alguns segmentos, nessa época de pandemia, tiveram um boom, aumentaram, né? Ok, porém, outros segmentos não. Então, se a pessoa é do segmento que teve uma explosão, foi ótimo, maravilhoso, perfeito. Mas se essa pessoa estiver no grupo daqueles que perderam emprego, perderam o negócio, eu acho difícil essa majoração. Mas, obviamente, se demonstrados todos os elementos e o juiz analisar, verificar que existe a possibilidade, sem problemas. Mas nós vamos ver muita ação de revisão para baixo. Majoração, estou achando mais difícil, mas não impossível. Eu também. Claro, a gente está vendo a realidade, né, gente? A realidade é complicado. Mas vamos lá, né? Vamos tentando, né? Verdade, pronto. Então, ultrapassamos, professora, 16 minutinhos. Agradeço, nossa, de coração. Agradeço a diretoria da OAB que está aqui presente, doutora Chilma, doutor Paulo, doutor Gerson, doutora Neuci, vários advogados da nossa comarca que estão acompanhando. Que bom, que bom. Além dos acadêmicos, né, que... Legal. E agradeço, professora, por ter aceitado o convite ao canal Direito com Ela. Sabe que eu sou super fã de vocês, desde a época que bom! O projeto na faculdade. Mas, professora, passou bastante tempo, porque eu já estou com 7 anos de formada. Nossa, gente, é verdade, né? Mas nosso canal tem 3 anos. Então, não, nosso canal tem 3 anos. Primeira foi lá na UAB Carapicuíba. O primeiro seminário. A nossa o primeiro seminário foi lá. Muito legal. Amo o trabalho de vocês. A professora Obrigada, Fernanda, a professora Ana Luísa, a professora Aline, as professoras Cristianes, que agora são 2, né? Pois agora temos 2. Verdade. Olha, já passamos pela professora Ana Peta, a professora Márcia, que também tem um carinho imenso por ela. Verdade. Tiveram umas que passaram mais rápido. O penal é um negócio assim lá que
entra e sai lá de penal. O pessoal de penal é muito, muito ocupado. Então, assim, você já teve lá, passou pela gente a professora Leia, passou a professora Ana Peta, agora estamos na professora Cris Pegorari. Espero que ela fique muito tempo, porque esse negócio de penal não dá, né? E trabalho também, a gente saiu, a professora Márcia entrou a professora Aline, mas, enfim, a gente está lá na luta. E novidades logo por aí, gente. Novidades, cursos. Ansiosa. Vamos esperando, porque vai ser coisa boa. Não sei exatamente, ainda não posso falar muita coisa, porque tá bem embrionário o negócio, mas vai vir coisa boa aí. Verdade. Agradeço, então, Pro. Obrigada a você, Lilian. Para participar semana que vem, pelo nosso último e sexto dia de palestras no canal, aqui na página da OAB da OAB de Carapicuíba, e o canal Direito com Elas, com a palestra com a professora Ana Luísa Reale sobre o acesso. Imperdível, hein? Imperdível, nossa musa do canal, professora Ana Luísa, a musa do Direito com Elas, vocês não podem perder, não podem perder. Nossa, não, a musa. Listas assim, professora, eu mesmo vou fazer as perguntas, não abrir para ninguém. Eu vou entrar na live só para fazer pergunta para ela. Ah, então, super concordo, porque semana passada a professora Fernanda sabatinou a professora Cristiane. Você viu, né? A Fernanda toda hora pá, uma pergunta, toda hora pá, uma pergunta, né? Tá bom, Pro, agradeço. Legal, obrigada, viu, Lilian? Obrigada, agradeço você, todo o pessoal da UAB Carapicuíba, vocês são muito gentis, muito receptivos, é muito legal saber que a gente pode contar com vocês, apoiando o canal, muito legal mesmo, estou muito feliz de ter participado. Eu que agradeço. Evelyn, então vamos encerrar a nossa live de hoje, convidando o pessoal para semana que vem. Um beijinho a todos, tchau, tchau. Beijo, pessoal, tchau. Encerramos, não? E agora que... Ou a gente está aqui? A gente está aqui ainda, então? Ou encerramos?